Muito bem, um pai tem 30 anos a mais que seu filho. Então, é, por exemplo, se o pai, se o pai nasceu, se o filho nasceu em 1970, por exemplo, e o pai é 30 anos mais velho que o filho, logo você tem que o pai nasceu em 1940, certo? 1940. Agora, se o filho tivesse nascido 2 anos antes, então a nova idade do filho, ele teria nascido 2 anos antes, certo? 2 anos antes, 1968. 1968. Então, se o filho nasceu 2 anos antes, 1968, e o pai nasceu em 1940, qual a diferença de idade deles? É só você fazer, olha, um nasceu em 1940, que é o exemplo que nós tomamos, 1940, 1968. Que vai dar 28 anos. 28 anos de diferença entre os dois, ok? Porque veja, se o filho nasceu em 1970 e o problema pergunta se ele tivesse nascido 2 anos antes, ele teria nascido em 1968. Se ele tivesse nascido em 1968 e o pai nascido em 1940, a diferença de idade dos dois seria de 28 anos. De outra maneira, de outra maneira, você tem aqui, olha, você tem aqui pai igual a filho que tem uma idade, só que ele nasceu antes. Então, a idade dele, a diferença da idade dele em relação ao do pai diminui, porque ele nasceu antes, somado com os 30 anos de diferença que ele tem. Esse -2 é se ele tivesse nascido antes. Então, a diferença do pai com o filho seria -2 mais 30 ou 30 menos 2, que é igual a idade do filho mais 28. Tá? É isso aí. Isto se o filho tivesse nascido 2 anos antes, a diferença das idades entre pai e filho, que seria P menos F, P menos F igual a 28.
e 8 anos de diferença. Ok? É isso aí.